Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, Senhor, Tu és a fonte rica e verdadeira. Queremos mais dessa fonte nesta noite. Senhor Jesus, rogamos ao Senhor que nos dê graça para continuarmos exercitando o nosso espírito a mais dessa fonte desfrutar. Senhor Jesus, queremos desfrutar da Tua presença, Senhor, por meio da Tua palavra. Senhor, continue nos falando ao nosso coração, Senhor, o que está no Teu coração. Senhor Jesus, se revelando ainda mais para nós. Senhor, nesta noite, continue falando, Senhor, se revelando, Senhor, para cada um de nós. Senhor Jesus, abençoa cada um de nós nesta noite aqui. Senhor, lembra dos que estarão ouvindo em suas casas, mesmo que ouvirão em outro momento. Cremos, Senhor, que a Tua palavra que faz a obra, Senhor Jesus, ela não volta vazia. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém, aleluia. Graças ao Senhor, mesmo com muito frio ainda, né? O Senhor deu a oportunidade para nós estarmos aqui. Se considerarmos até mesmo a própria profecia, o Evangelho, tem uma advertência que sempre me chama a atenção, e nós temos que atentar, estar bem atento com dois pontos, duas combinações, sábado e inverno, né? Senhor Jesus. Então, quando esses dois pontos eles se unem, tem que ficar atento, e nessa porção no Evangelho fala com respeito à volta do Senhor, né? Mas graças ao Senhor, cremos, né? O Senhor está dando, o Senhor possa dar graça, despertar, abençoar os que não puderam vir, né? Alguns na conferência, outros viajando por necessidade, né? E alguns não puderam vir, né? Eu aprendi com minha sogra um princípio de oração, que era assim: Senhor, abençoa também os que não quiseram vir. Então, né, a nossa irmã Naná, todas as orações, nas reuniões de familiar, orava assim, e nisso a gente vê o coração de Deus, né, que é simples, que é de amor, de resgatar, né? Então, que o Senhor realmente possa abençoar cada um de nós, os que puderam, os que não quiseram, os que tiveram algum impedimento, né? E que realmente o Senhor possa continuar tendo misericórdia de cada um de nós, né? Senhor Jesus. Então, o título da mensagem dessa semana é: Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Então, em Cristo. Aí, logo no início da mensagem, o irmão ele reforçou naquele ponto que está dentro do encargo central desse semestre, né, que é o fato de Cristo ser o centro conector da obra de Deus, né? Então ele é como aquela haste, né, que vai fazendo lá no tear. A haste tem um nome, me fugiu a memória agora. A lançadeira, né, que está fazendo ali, lançando, né, seja na posição vertical ou na horizontal, né? E nisso está tecendo esse tecido de amor, né? E graças ao Senhor, estamos incluídos nesse tecido de amor, né? Então o ponto aí nesse tear aí é o que? É o amor, que é o próprio Deus, né? Que está dando para nós essa oportunidade, está trabalhando a pessoa, a natureza dele em cada um de nós e tecendo esse tecido de amor. Então quanto mais próximo forem esses fios, maior será a qualidade do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, quanto maior for a resistência, enfim, a qualidade desse fio, melhor será a qualidade desse tecido, né? Porque será aquele tecido que você, né, aquele que você olha e você vê já quase do outro lado. Não tem nenhuma frestazinha sequer, né? Então o Senhor está trabalhando isso em nós, tecendo em nós esse tecido de amor por meio do trabalhar dele. E esse trabalhar dele, garantidamente, o Senhor está fazendo por meio da sua palavra,
Então, à medida que cada um de nós, de uma maneira simples, com o coração voltado para o Senhor, nós valorizamos o falar profético, a palavra de Deus, e a palavra de Deus, falar profético é que faz essa obra em nós. Ele está trabalhando, tecendo, como aquela noiva lá de Apocalipse, né? Que está preparando ali, sendo ataviada, né? Com linhos finíssimos, né? Então esse é o trabalhar do Senhor, é o Senhor realmente tecendo esse tecido de amor. Aí já entrando na mensagem, né, Colossenses, que é o versículo-chave da mensagem da semana, Senhor Jesus, Colossenses, o capítulo 2, Senhor Jesus. É o versículo 9. Vamos ler todos juntos, por favor. Porquanto ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, nele, portanto, nele é até o título da mensagem, né? Portanto, em Cristo, nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí o título está até, inclusive, deidade, né? Porque, na verdade, de acordo com o original aqui, é deidade. Então, na tradução, deidade e divindade tem uma pequena diferença, considerável, né? Se for olhar lá no grego, é só um i que tem de diferente, que é theoteos, é deidade, theos é deidade. Aí, quando você coloca um i, theos, só coloca o i, aí é divindade. Mas um izinho fez tanta diferença que divindade, na tradução, ele se refere aos atributos de Deus, né? O que Deus é, né? O que Deus tem. Mas já theoteos, que é deidade, já se refere a Deus. Ele mesmo. Ele mesmo. Então, em Cristo, habita corporalmente toda deidade. Tudo que Deus, não apenas os seus atributos, mas tudo que Deus é, habita em Cristo. Então isso aí principalmente para a época, é uma revelação muito grande, não tão diferente para nós, né? Realmente vermos isso e ainda temos a oportunidade de desfrutarmos disso. Porque em próprio Colossenses, capítulo 1, vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 19. Sim, que aprove a Deus que nele, ou seja, em Cristo, residisse, morasse, habitasse toda a plenitude. Aí, como se não bastasse toda a plenitude, aí a gente volta lá no versículo 9, toda a plenitude da deidade. Então, quando fala plenitude ali até o máximo, né? Ali, encher até transbordar. E ainda como se não bastasse encher até transbordar da deidade, ou seja, do próprio, Deus mesmo. Isso tudo está em Cristo, Senhor Jesus. Então, é o próprio Deus em Cristo. E foi através desse arranjo maravilhoso que foi possível que nós, meros mortais, que nenhum homem poderia ver a Deus, nenhum homem poderia tocar em Deus, mas por meio de Cristo chegou até nós o próprio Deus. Então nós temos acesso à plenitude da deidade, né? Ao ponto máximo, a tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que Deus fez, tudo está acessível a nós por meio de Cristo. Isso, né,
foi dado até um exemplo, repetimos também nesta noite, né? É como o sol, né? Você tem lá o sol. Aí o sol, sem o sol a humanidade deixaria de existir, né? Nós, sem o sol, nós não viveríamos, né? Mas também da mesma forma, nenhum de nós, nenhum homem, nenhum ser humano, nenhum animal, enfim, nenhum ser vivo seria capaz de aproximar-se do sol. Mas, no entanto, nós temos todos os benefícios do sol por meio dos raios solares. Então, em Cristo, ele é o quê? Ele é o resplendor da glória, né? E nós lemos, para reforçar, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Cristo, ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do seu ser, do que Deus é. Não apenas os seus atributos, mas o que Deus é, Cristo é a expressão. E ele é o resplendor da glória. Então estava a glória, o próprio Deus lá, o sol lá. Mas como que é possível nós termos o acesso aos benefícios do sol, né? Ali, o aquecimento, a própria vitamina D, né? Que vem dos raios solares. Enfim, é esse resplendor. Então Cristo é esse resplendor. Por meio de Cristo, tudo que Deus ele é a expressão exata do ser de Deus, e esse acesso é dado a nós por meio de Cristo. Então, por isso, ele é a plenitude da deidade. Ele é a plenitude de tudo que Deus está em Cristo. Mas diante de uma revelação tão grande, né, tão maravilhosa, né, saber que hoje nós, como filhos de Deus, como aqueles que receberam a vida de Deus, nós temos no nosso espírito acesso a essa plenitude da deidade. Algo muito tremendo, né? Às vezes, se formos bem sérios, bem sinceros, né, diante do Senhor, não valorizamos tanto. No entanto, chegou até nós não só a revelação, como hoje nós temos a realidade. Hoje, por meio do Espírito, quando nós cremos, o Senhor entrou como Espírito para dentro de nós, então nós temos hoje essa realidade, né? Mas o que pode ainda tentar nos desviar, nos distrair dessa realidade? Na própria experiência dos Colossenses, voltando lá em Colossenses, o versículo que nós lemos, esse chave, é o versículo 9, mas é o versículo 8 de Colossenses capítulo 2. Vamos ler, por favor? Cuidado com a sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, mesmo diante de uma revelação tão grande, tanto para os Colossenses, a advertência, ela, por meio da palavra, ela chega até nós hoje, mesmo tendo essa ciência, né? Estarmos claros, temos a consciência
no Espírito, de que em nós habita, né, hoje por meio do Espírito, né, nós temos toda a plenitude da deidade, em Cristo habita, e Cristo habita em nós, então agora toda essa realidade ela está disponível para nós, para mim, para cada um de nós. Mas na experiência dos Colossenses, veremos que se nós não atentarmos, também podemos nos enredar, né? Enredar, estamos aprisionados, né? Estamos presos em algumas questões que nos distraem de Cristo, que nos tira a realidade de que Cristo, Ele é tudo, que a realidade de todas as coisas está em Cristo, que fora de Cristo tudo é vão. Tudo é por isso que existe ali uma vã sutileza, é algo assim tão sutil, você não percebe, mas só que como menos assusta, não tem nada, é aquele correr atrás do vento. Então os colossenses foram advertidos, e o Senhor também da mesma forma quer nos advertir nesta noite, para que cada um de nós considere diante do Senhor, na luz da palavra, a sua experiência. Mas aqui fala de para que ninguém vos venha enredar, ou seja, vos venha aprisionar, te colocar cativo com a filosofia, né, ali, aquelas ideias, aquelas coisas que são, num certo sentido, boas, mas, porém, não necessariamente Cristo. Porque Cristo vai muito mais além do que isso, bem como também vãs sutilezas, ou seja, coisas vãs. O que é vão? Vão aquilo que não é verdade, aquilo que é vazio, aquilo que não é realidade. Então é o quê? É uma mentira. Então, vãs sutilezas, vem ali conforme a tradição dos homens, né? Tradição, coisa também boa, né? Nós temos algumas tradições que recebemos dos nossos pais, avós, coisas boas, mas que, por sua vez, não necessariamente, e principalmente, se não tiver em Cristo, é vão, de nada vale. Perderemos a oportunidade de desfrutar da plenitude de Deus, de tudo que Ele é, bem como conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, primeiro ponto, vão, aquilo que é mentiroso. Isso vem de onde? Do pai da mentira, Satanás. Então, não foi diferente lá no início, quando Satanás, a forma de serpente, enganou a Eva, como? Através de uma mentira, né? Satanás, de uma maneira bem sutil, ele tentou ali enganar a Eva, como conseguiu, lamentavelmente, mas através da mentira. Então, por isso, essa advertência, ela nos adverte, é para advertir mesmo, né? Para nós estarmos atentos, vemos que Satanás, como pai da mentira, ele enganou alguns ali em Colossos, né? E ele enganou e vem enganando ao longo das eras muitos filhos de Deus. E que se nós não ficarmos atentos, também poderemos ser enganados. Porque Satanás, né? Aí vamos ler lá o Evangelho de João, capítulo 8. Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 44. Senhor Jesus, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e não vai dar mentira. Então, as vãs sutilezas, elas vêm, aquilo que é vão,
não é verdade, é mentira, vem Satanás, que vem de uma maneira bem sutil, né, como aquela serpente mesmo ali, tal, de uma maneira bem sutil, colocando dúvidas na palavra, querendo fazer com que eu e você, nós não creiamos na palavra de Deus. Então, de uma maneira bem sutil, vem falando, vem colocando ali dúvidas, até que, de uma maneira bem sutil, eu e você podemos cair. E deixamos, no mínimo, de desfrutar daquilo tão grande, tão grandioso que está disponível para nós. Então, Satanás, ele é esse mentiroso, ele foi o homicida desde o princípio, ou seja, ele conseguiu, através das vãs sutilezas, através de algo vão ali, sem realidade, ele conseguiu enganar, por exemplo, Caim, né? Que tinha um serviço que ele considerava que era agradável a Deus, né? Mas de contrapartida havia ali o seu irmão Abel, que também servia a Deus. Mas aí Satanás, de uma maneira bem sutil, usando daquele momento de fraqueza de Caim, ele foi incitando Caim até que Caim na sua fraqueza, né? Deus o advertiu, está próximo de você aí o pecado, né? Cabe a ti dominá-lo. Mas, de uma maneira bem sutil, ele foi enganando a Caim, gerou em Caim o quê? Uma inveja. Né? Então, isso não é tão sutil, né? Está ali, está vendo, aí de repente, quando menos assusta, vejo que algum irmão pode estar sendo mais bem sucedido, ou irmã, enfim. Aí você começa a ser gerado em mim aquele sentimento de inveja, né? Não, mas Toninho e tal, né? Podia dar alguma coisa de errado com ele, dá tudo certo. Aí começa inconscientemente, você começa a gerar aquele sentimento, e se não tratar, através, aí desenvolve uma inveja ali com uma intensidade considerável, e essa inveja, através dessa inveja, vem o ódio, né? E hoje, de acordo com o Novo Testamento, odiar é o mesmo que matar. Aí matou, né? Enfim, como que é sutil isso, né? Então, por isso, a todo momento, eu e você, nós precisamos de nos voltarmos à palavra, para a palavra poder nos iluminar, e desfrutarmos de Cristo, da presença do Senhor por meio da palavra, por meio nos consagrarmos ao Senhor, para que essa sutileza tão vã, essa vaidade tão sutil não venha nos enganar, né? Para que nós não venhamos cair nesse engano e, consequentemente, em alguns casos, até sermos inutilizados no serviço ao Senhor. No caso de Caim, por exemplo, né? Deus ainda o preservou, né? Colocando ali nele um sinal, que certamente ele também seria morto por outros, né? Então Deus ainda o preservou, mas no que diz respeito a serviço ao Senhor, ele foi inutilizado. Senhor Jesus. Então vemos como que Satanás ele é sutil, né? Voltando lá em Colossenses, ainda seguindo as advertências, né? Colossenses, capítulo 2. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. O versículo 20, Colossenses capítulo 2, versículo 20. Senhor Jesus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseeis isto, não proves aquilo,
não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas essas coisas com o uso se destrói. Até aqui por enquanto. Então, primeiro, aí aquela advertência. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças, né? Então, o Senhor ele já cumpriu todas as coisas, morreu em nosso lugar, para quê? Para que nós pudéssemos viver por Ele e para Ele, fazendo a sua vontade. Mas ainda, os colossenses, alguns ainda, eles ainda voltaram de novo aos rudimentos do mundo. Aí os rudimentos do mundo, o que são os rudimentos do mundo? São aquelas coisas boas, né? Que é os ensinos que recebemos, né? Nós precisamos de ser honestos. Quer dizer que nós não temos que ser desonestos, mas ser honesto sem Cristo, de nada vale. Então, os rudimentos do mundo é aquilo que aprendemos. Não, você tem que pagar as suas contas em dia, né? Assim, você tem que respeitar os mais velhos. Mas aí os colossenses, eles pegaram tudo isso e apoiaram nisso ao invés de Cristo. Então, tudo aquilo que é bom, mas sem Cristo é vão, de nada vale. Então, a advertência, lá no versículo 8, falou dos rudimentos do mundo, aqui também da mesma forma, mostrando que aí na experiência dos colossenses, eles tiveram uma forte influência. Na época tinha a cultura oriental, ela fundiu ali com a cultura judaica, formando ali o gnosticismo, né? Onde que era um grupo de pessoas, poucos, que viam que queriam agradar a Deus, mas para agradar a Deus, eles percebiam que tinham muita fraqueza, eles eram fracos, eles falhavam muito facilmente, pecavam. Mas aí, como que eu posso solucionar isso? Aí, alguns que eram até considerados como iluminados, eles buscavam conhecimentos elevados, iam aprofundando nesses conhecimentos. Então, quanto mais eles aprofundavam nesses conhecimentos, mais eles conseguiam aparentemente ter um certo domínio, e aí dessa forma aí eles se destacavam como aqueles que tinham quase que uma divindade, né? Eles eram os super espirituais, mas esses eram poucos que tinham esses conhecimentos tão elevados. Então tudo isso aí foi afastando da realidade que é Cristo. Eles tinham coisas ruins? Não, mas eles estavam buscando a perfeição. Eles estavam buscando algo que o incomodava, como incomoda cada um de nós, incomodava Paulo, ele dizia, né? Eis que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Querer fazer o bem está em mim, mas na hora de fazer eu não consigo. E agora? Quem me livrará do corpo desta morte? Qual que é a solução para mim e para você? Qual que era a solução para os colossenses? Cristo. Mas, no entanto, eles estavam se desviando para essas coisas boas, mas, porém, sem Cristo. Aí o versículo 21 fala: não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, cheio de coisa, não. Se eu tocar nisso aqui vai me afastar, isso aqui vai me contaminar. Mas só que Cristo mesmo, que era bom, nada. Que era desfrutar da presença do Senhor, que era desfrutar da vida de Deus que um dia entrou para dentro deles. Então, o risco que nós temos de ser enganados por essas coisas boas, mas que não tem Cristo, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Então, às vezes nós temos a palavra de Deus que nos dá a direção,
não só nos dá direção, como ela também faz a obra em mim. À medida que eu permito a palavra entrar para dentro de mim, a vida que é na palavra vai entrando, vai transformando e mudando o meu viver. Pois todas essas coisas, com o uso, se destrói, né? Quando há esse grupo que conseguem desenvolver por meio de um conhecimento, ou até mesmo por meio desse conhecimento, né, o gnosticismo aí, consegue estabelecer ali um padrão, né? Aí vai um padrão, mas isso tem uma duração curta, né? Considerando até mesmo a história da igreja, nós vemos de repente lá 100 anos, depois isso caiu, porque não tem uma consistência, não tem aquilo que de fato sustenta, que é Cristo, que é a realidade de todas as coisas, que é a plenitude da deidade. Então faltou Cristo, pode ser muito bom, mas sem Cristo nada vale. Senhor Jesus, versículo 23 do mesmo capítulo: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Destaca aqui o outro ponto, que evidenciava na época, que era o ascetismo, né? Já tinha outro grupo que conseguiu pegar um pouco, não tinha aquele nível todo lá de conhecimento, mas eles perceberam que a carne deles não ajudava. Que virava, mexia, eles estavam pecando, estavam desagradando a Deus. Aí desenvolveram ali o ascetismo, que é o quê? Fazer com que, então, se a minha carne é o problema, então agora eu vou começar a sacrificar minha carne. Vou começar a dormir menos, vou começar a comer menos, vou começar a abster-me de coisas, eu vou ficar ali, tal. Mas aí, quanto mais ele tentava se abster, aí vemos que contra isso não tem nenhum valor contra a sensualidade. Quanto menos assustava, caía em situações piores do que a de antes. Então, e agora? Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem é que pode, de fato, resolver esse problema que não é fácil, né? A carne, o pecado, a morte que predomina, que está na nossa natureza caída. Então, através do ascetismo, muitos se desviaram. Por isso aí fala, cuidado, aí Paulo fala, o Senhor, através de Paulo, cuidado que ninguém vos venha a enredar, venha aprisionar, venha colocar, até mesmo através dessas coisas boas, que são coisas boas. Saber que a sua carne, ela para nada vale. Então, mas aí tentou ali através daquele esforço natural, né? Mas tentava agradar a Deus, mas porém sem Deus. Tentava fazer a vontade de Deus, porém sem Cristo, porque só Cristo satisfaz a Deus. Mesmo através dessas coisas boas, é uma grande advertência. E quando fala das coisas boas, lembramos também um ponto aqui, da nossa vida própria da alma. E ainda tem o quê? Na nossa vida própria da alma tem um lado bom, né? O lado bom da alma, que facilmente pode nos enganar. Um exemplo clássico na Bíblia é a experiência de Pedro, né? E pessoal, você querer, vejam bem, como que podemos facilmente ser enganados. Você querer que Jesus, você está lá, estava você e Jesus para ser crucificado. Você querer que Jesus não morresse, isso é uma coisa boa. Você querer que Jesus não fosse crucificado, é uma coisa boa. Misericórdia se isso ocorresse. Graças ao Senhor, né, naquele momento que conhecemos, o próprio Senhor advertiu a Satanás, que estava ali na parte boa da vida de Pedro, e aí ele foi até a cruz. E veremos que lá na cruz ele resolveu esses problemas. Senhor Jesus. Então, que realmente o Senhor possa guardar o nosso coração, guardar nosso viver, para nós não sermos enganados, principalmente por nenhuma das coisas, mas
até mesmo por essas coisas boas, né? Então, seguindo Colossenses, nós lemos até o 9, vamos ler o versículo 10 do Colossenses capítulo 2. Também nele aperfeiçoado de todo principado e potestade. Então, ele não só nele reside toda a plenitude da divindade, como também nele, em Cristo, estáis aperfeiçoados. Aí no original aqui, aperfeiçoados é como completar, como encher até o topo. Encher até o topo, é completar. Então, também nele estáis aperfeiçoados. Então, o Senhor, nele, o Senhor está nos aperfeiçoando. O Senhor está nos conduzindo, o Senhor quer nos conduzir até a plena filiação, até a plenitude da deidade. Até termos o próprio Deus na sua completude em nós. Então, também nele estáis sendo aperfeiçoados. Ele é o cabeça de toda... Ele é o cabeça de todo principado e potestade. O versículo 11 do mesmo capítulo. Nele também fomos circuncidados, não por intermédio de mãos, mas despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com aquele batismo, no qual igualmente todos ressuscitamos mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, a circuncisão é um outro ponto que muito facilmente enganava ali, pela um pouco da influência do judaísmo, né? A prática por si só da circuncisão, mas faltavam-lhes, né? Ali aos Colossenses, a realidade do que era a circuncisão. Que era o quê? Que era o eliminar totalmente da carne. Era o não confiar na carne. Né? Eles, tendo um pouco de conhecimento, um pouco de experiência ali, e ainda assim confiavam em si mesmo. Então, nós, no nosso serviço ao Senhor, nós precisamos de ver que, está bem claro que nós não podemos confiar em nós mesmos. Confiar na força do nosso braço. Confiar na nossa capacidade. Por mais capaz que eu seja, mas se a minha confiança, a minha posição for em mim mesmo, e não em Cristo, que é a plenitude da deidade, de nada valerá. Será tudo vão, nada será considerado. Aí um versículo que foi citado em Filipenses, que reforça esse ponto, Filipenses capítulo 3. Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3. Senhor Jesus, o versículo 3 também, Filipenses 3:3. Nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então essa é a verdadeira circuncisão, né? Não é aquele engano ali aquele simples ritual, aquela prática, né? Mas porque nós é que somos a circuncisão. Então o Senhor advertiu ali aos Filipenses, aos Colossenses, adverte a nós hoje, que nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Então a verdadeira circuncisão, o eliminar da carne, o eliminar do velho homem está no Espírito. Adorar a Deus no Espírito. E nos gloriarmos em Cristo.
Jesus e não confiarmos na carne. Então, nunca confie na sua carne, na sua força, na sua capacidade, mas sim em Cristo, pois Ele é a plenitude da deidade. Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5. Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Então, sem Cristo, de nada vale. Que vale ter uma simples prática, um simples ritual, mas e a realidade? Então, em Cristo está a realidade de todas as coisas. Em Cristo nós, de fato, temos não somente a experiência com Deus, nós temos a oportunidade de ter a plenitude de Deus, de tudo que Ele é, de tudo que Ele tem, de tudo que Ele fez, assim, enfim, a plenitude da deidade. E sem Cristo, nada disso tem valor. Tem valor algum. Tudo é vão, é passageiro, sem realidade. Senhor Jesus. Vamos voltar para Colossenses, né? Capítulo 2. Oh, Senhor Jesus. Ler novamente o versículo 12. Vamos ler o 12 e o 13 juntos. Tendo sido sepultados juntamente com aquele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé e no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Aleluia, Senhor Jesus. Então, através, nós fomos sepultados juntamente com Ele no batismo. Então, tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que era do velho homem, dos fundimentos do mundo, do ascetismo, do gnosticismo, tudo que era da religião, tudo que era do velho homem, um dia nós fomos batizados com Cristo. Ali de uma só vez, a morte foi vencida, foi derrotada, ali o pecado foi derrotado, e nós que estávamos mortos pelas nossas transgressões e pela própria incircuncisão da nossa carne, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida juntamente com Ele, com Deus, com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então o Senhor tratou de uma só vez toda a condição caída do nosso velho homem, né? Ali na morte o Senhor nos levou a ressuscitar, né? Romanos capítulo 6, reforça também esse ponto. Romanos capítulo 6, os versículos 4 e 5. Senhor Jesus. Romanos 6, capítulo 6, versículos 4 e 5, que diz: Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos
também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia. Então essa realidade nós ganhamos com Cristo. Agora, lamentável coisa, irmãos e irmãs, ainda assim equivocarmos e queremos trocar toda essa realidade por simplesmente algumas coisas que aparentemente são boas, mas porém sem Cristo. São boas, porém sem realidade. São boas, porém não têm essa plenitude da deidade. Mas o Senhor é aquele que cumpriu todas as coisas e nos deu esse caminho. Aí nós fizemos essa opção, nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Então lá nessa experiência, todas as coisas velhas foram sepultadas, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, aquele mesmo poder que ressuscitou Cristo, assim também andemos nós em novidade de vida. Não mais no velho homem, não mais nas velhas tradições, não mais naquilo que até mesmo pode ser bom. É bom, mas tem Cristo? Ah, não tem, então é vão. Ah, mas é muito bom, mas tem Cristo? Não tem, tem a realidade, essa é a realidade sua de desfrute, de tocar da presença do Senhor. A realidade é isso, ter a presença, o desfrute, a direção, o encabeçar. Tem? Não, tem não. Então, é vão, de nada vale, né? Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então a experiência da realidade com Cristo é uma experiência de ressurreição, que está acima da morte, está acima do pecado, está acima do mundo, está acima dos rudimentos do mundo, está acima da filosofia, está acima dos bons pensamentos, das boas práticas. É Cristo tudo em todos, a realidade de todas as coisas. Aí voltando para concluirmos, Colossenses capítulo 2. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 14, irmãos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Sim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicando na cruz. Então, tendo cancelado. Então, o Senhor, por meio da sua obra, Ele cancelou o escrito de dívida. Então, eu e você, nós tínhamos uma dívida com o Senhor. Era como, na verdade, havia uma promissória, né? E essa promissória, eu e você, nós tínhamos que pagar. O valor é até difícil para calcular, é muita coisa. Mas o Senhor veio e cancelou. O Senhor veio e rasgou a promissória. O Senhor veio e destruiu tudo que tinha de dívida, tudo que impedia, que nos impedia de acessar a plenitude da deidade. O Senhor veio e cancelou. Quer dizer, essa dívida, ela era composta, qual que era o conteúdo dessa dívida? Era as ordenanças que nos eram prejudiciais. Era aquilo que às vezes nos levava a nos esforçar para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, era como ali a experiência dos gnósticos, como os ascéticos, né, da época de Colossenses, se esforçando, tentando. Aí, mas o Senhor falou, mas você está carregando um peso, você está carregando você está com uma dívida muito alta, você não consegue pagar isso. Aí o Senhor veio e rasgou a promissória. O Senhor, de uma vez por todas, Ele cancelou o escrito da dívida e ali Ele encravou isso lá na cruz. Então, na experiência de morte, de cruz de Cristo, lá na cruz, o Senhor resolveu todos esses problemas. E deu a mim e a você o acesso a quê? A
plenitude da deidade. Irmãos, é bem melhor desfrutar da plenitude da deidade do que ficar tentando seguir essas ordenanças, do que ficar tentando se esforçar para agradar a Deus, mas sem Deus. Então, essa é a advertência. Cuidado para que ninguém vos venha enredar, vos venha aprisionar, prender com as filosofias, as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos de Cristo, que vale, não, certinho, não, lamentavelmente, talvez podemos conhecer alguns, não, eu não vou ficar muito servindo o Senhor, não, vou ficar mais ali, porque afinal de contas, eu sou honesto, eu pago minhas contas em dia, eu não prejudico ninguém. Cristo. E a experiência de Cristo? A experiência de desfrutar dessa plenitude da deidade que está disponível para cada um de nós. Vale a pena trocar tudo isso? Por Cristo? Vale a pena trocarmos tudo isso por Cristo. E sem contar que Ele já veio, e essa promissória que pesava nas nossas costas, Ele já veio e já rasgou de uma vez por todas, lá na cruz, e nos deu esse acesso que nós podemos a cada instante nos voltarmos ao Senhor. Senhor Jesus. Amém. Então, que o Senhor continue nos abençoando. Aí vamos compartilhar pequenos grupos, por favor.